Eu sou médico, eu sou cirurgião geral, né, de formação inicial, cirurgião do trauma, sou nutrólogo e trabalho com medicina funcional integrativa, né? Então nos últimos anos venho trabalhando com a medicina integrativa aqui. A gente tem essa visão de integrar o ser como um todo, de enxergar o ser humano como um todo, tá? Independente da especialidade médica a qual a gente se formou por base, a gente vê o ser humano, né, como um ser que precisa ser visto como um todo, e isso caiu como uma luva para o tratamento do pós-Covid, exatamente porque é uma síndrome sistêmica inflamatória, tá? E que ataca principalmente, né, a fisiopatologia, a história dela, a causa da doença é uma inflamação sistêmica dos vasos, da parte interna dos vasos, chamado endotélio. Isso causa a endotelite, tá? E tudo no nosso corpo é irrigado por vasos e sofre com esse processo de endotelite, de inflamação, principalmente os nervos, tá? A parte neurológica, que tem o que a gente chama de vasa nevrorum, que são aqueles pequenos vasos capilares que levam nutrientes para esses nervos. Por isso que os sintomas neurológicos são os mais proeminentes. Todos esses sintomas que você aí relatou, né, são os mais proeminentes. Se a gente for ver uh, só em números, olha, no Brasil já foram mais de 34,6 milhões de casos da doença. Então, se a gente leva em consideração 30% disso, é muita gente, É muita tá? gente. É muita gente em número absoluto que vai estar com sintomas que não tinham antes de ter a doença por conta desse processo inflamatório sistêmico, dessa endotelite. E é aí que a gente aborda o tratamento. A gente precisa desinflamar o paciente. O processo, É a visão basicamente uma inflamação. Por algum é motivo, o corpo inflamação. não consegue desinflamar. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, que diferente de uma inflamação que você bate o dedo e o dedo ali fica inchado, edemaciado, né? Não é uma inflamação localizada que você consegue identificar onde está doendo, onde está inflamado. É uma inflamação de baixo grau, sistêmica, disseminada no corpo todo por conta desse processo de persistência de fragmentos da proteína S que estão ali na parte da cápsula do vírus, né, aquela proteína externa do próprio coronavírus que forma aquela coroa do vírus, aquela proteína, ela fica circulando no seu corpo e ela adere a uma célula do seu sistema imunológico chamada de monócito, que está na corrente sanguínea, e o monócito fica ali o tempo todo expressando aquela proteína, né, estimulando o sistema imunológico a responder por isso. E isso gera, né, resposta inflamatória, estímulo de citocinas e causa todos esses sintomas pela inflamação dessa parte interna dos vasos. Isso precisa ser entendido porque o tratamento se dá principalmente no processo de evitar, de combater essa inflamação. E não é com anti-inflamatórios, com corticoide que a gente vê na medicina tradicional. Por isso que a medicina integrativa, que é o que eu faço, caiu como uma luva para fazer esse tratamento. E a gente começa o tratamento com correção inflamatória da dieta. Não tem como você desinflamar um paciente sem mexer na boca, no que se come. E o que você precisa pensar? Retirar alimentos inflamatórios. O que todo mundo come que inflama? Isso faz parte do meu tratamento para quase todas as doenças crônicas. Então, o pós-Covid entrou no rol do meu tratamento de doença crônica, exatamente porque o mecanismo é o mesmo. O que inflama a gente? Leite de vaca, trigo, açúcar, alimentos inflamatórios como os industrializados. Então, isso precisa ser removido do seu dia a dia. Álcool. Álcool, farinha branca, açúcar, né, industrializados em geral. Isso, na maioria dos casos, se resolve, viu, Mari? Mas alguns pacientes refratários ao tratamento inicial precisam de uma extensão desse processo alimentar, chegando até uma dieta anti-histamínica, onde a gente precisa retirar os alimentos que estimulam a histamina, que até são permitidos na dieta anti-inflamatória, como queijo curado, como vinho, como carnes, também alguns tipos de carnes vermelhas, até chegar num ponto, eu tenho um paciente que não respondeu a nada na dieta, a gente tem que fazer ali 2, 3, 4 semanas de dieta vegana, sem nenhuma fonte proteica animal, exatamente para trazer essa resposta anti-inflamatória ainda mais intensa. Não que o veganismo seja melhor do que uma dieta animal, Mas ele tem mas esse potencial anti-inflamatório nesse tem esse caso. potencial anti-inflamatório em alguns casos refratários, então a pessoa precisa fazer algo assim, um pouco mais intenso, nem 2, 3, 4 semanas para ter resposta. Isso não são todos os pacientes, a maioria.
responde muito bem somente a uma dieta de exclusão de glúten, de farinha de trigo, de farinha branca, de açúcar, de lácteos e inserção de alimentos anti-inflamatórios, como as beldes, as frutas vermelhas, os vegetais frescos. Isso ajuda no processo de desinflamar. Associado ao jejum intermitente, É que isso que eu ia também falar, a importância do jejum intermitente, né? o jejum é fundamental para fazer o tratamento dessa síndrome, né, pós-picada ou pós-doença, por conta dessa endotelite crônica. O jejum ajuda a desinflamar. O jejum de 16, 18, 24 horas, bem feito, bem orientado, faz um processo de autofagia, de limpeza da sua corrente sanguínea, de limpeza endotelial, que ajuda nesse processo. Associado à atividade física. E aí muita gente pensa, mas eu estou fadigado, eu estou cansado, não vou conseguir fazer atividade física. O que eu vejo na prática? Muitos pacientes que já são atletas, que já praticam atividade física, quando estão no pós-Covid, se você o deixa sedentário, ele não responde muito bem. Se você faz com que ele volte naquele ponto que ele fazia antes da doença, também ele não responde bem. Piora a fadiga, piora os sintomas. Então, você tem que fazer algo moderado, lento, gradual, progressivo, de atividade de força. Nem tanto aeróbico, de atividade de força. Até plataforma vibratória ajuda. Para quê? Para a gente restabelecer também potencial mitocondrial. Quando o paciente está no pós-Covid inflamado, sistemicamente inflamado, ele entra no processo de oxidação, de aumento do estresse oxidativo, que também é grande causador dos sintomas, e sofre dano dessa organela, dessa estrutura dentro da nossa célula que é responsável pela nossa energia, que é a mitocôndria. Então também a gente atua nisso. E por fim, fazendo esse processo de mudança do estilo alimentar, da estratégia alimentar temporária, do estímulo certo à prática de atividade física, a gente entra com a suplementação, que é a base do tratamento, né? Com anti-inflamatórios naturais, com cúrcuma, com ômega 3, com vitamina C, com antioxidantes potentes que atuam para neutralizar essas citocinas inflamatórias estimuladas pela endotelite e com todo o estímulo mitocondrial também dentro do processo de suplementação. Então, existe uma fisiopatologia da doença, tá? E que a gente aborda no tratamento. É assim que eu fiz, foi isso que eu fiz com você e que deu esse resultado que você está nos trazendo aí. Eu fui em mais de 15 médicos, entre neurologista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, clínico geral. Eu passei, assim, eu fiz todos os exames que você possa imaginar. E os médicos me olhavam com cara de, sei lá, eles Você é menosprezavam maluca, aquilo né? que eu estava sentindo, né? É isso que eles Basicamente. falam. Você é maluca. Ansiedade, síndrome do pânico, os teus exames não tem nada, você está inventando tudo isso, e basicamente era isso. E você foi a primeira Mas pessoa que me escutou. isso é uma das características, sintomas evidentes com exames laboratoriais normais. É isso que eu ia perguntar. Os exames, eles não necessariamente estão alterados. Não todos. O básico de que todo mundo pede, geralmente não dá tanto alterado. A gente tem os marcadores de inflamação, proteína C reativa, VHS, alterações hepáticas, né, que a gente verifica. Então, assim, você viu, o rol de exames que eu peço é algo gigante, né? É grande. Os próprios São exames que laboratórios ninguém mesmo. tinha me pedido, são exames diferenciados. Então, eu faço a bateria completa e nos casos refratários, a gente precisa fazer uma investigação mais intensa chamada de painel de citocina. Isso veio dos Estados Unidos, né, pela IncelDX, o Guilherme Peck, que é um grande amigo, que foi um dos médicos brasileiros responsável por trazer isso para o Brasil. Hoje já é possível fazer o painel de citocinas no Brasil. Precisa do painel de citocinas? Não necessariamente. Se o paciente não tem condição de fazer, a gente trata, né, abordando todas as citocinas inflamatórias e tem resposta terapêutica. Agora, alguns casos refratários mesmo, a gente indica fazer, investir nisso, para a gente determinar, é essa citocina que está sendo estimulada, e ali a gente entra com o tratamento. O Tá? painel, ele tem esse poder de indicar exatamente aonde está Sim, estimulado? sim, exatamente. Ele tem esse poder de nos mostrar isso e aonde a gente vai abordar. Na ausência do painel, dá para tratar perfeitamente, né? Porque eu abordo com a suplementação praticamente todas essas citocinas que estão envolvidas no processo de pós-Covid.